Amém. Boa noite, Pai do Senhor, amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 1 ao 11, amém? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Amém? Irmãos, relativamente aos tempos e a épocas e estações, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis instruídos, inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar luz. De modo nenhum escaparão. Mas vós, amados irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, amados, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Versículo 11, que é o versículo que nós vamos estudar aqui hoje. Consolai-vos, exortai-vos, pois uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Deus, eis aí a tua palavra, na qual, inspirada pelo teu Espírito Santo, humildemente rogamos em nome de Jesus Cristo que o teu Santo Espírito torne claro esse texto aos nossos corações. Nos abra essa noite, Senhor, os olhos e ouvidos, o coração espirituais, para a voz do teu Espírito Santo, revelada através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu não podia só ficar no versículo 11, por quê? Porque o texto é escatológico. Paulo está falando dos últimos dias. E por que Paulo fala em exortar antes de edificar? Porque não pode haver edificação sem exortação. Irmãos, a palavra, ela se responde quando você verdadeiramente ora ao Espírito Santo que esclareça o texto ao seu coração. A exortação é para edificação, é para o crescimento e a edificação do corpo em amor e em verdade e em comunhão. Então, Paulo, lá em Coríntios, ele vai revelar 3 características que você não pode tirar da palavra, acompanhe a palavra. É por isso nós meditamos e estudamos para falar o que é correto para você. Então, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Não vou citar aqui os versículos, porque senão o tempo vai rápido, mas ele diz assim: o que profetiza, e nós estamos aqui falando da palavra, fala aos homens para quê, Paulo? Para edificação, exortação e consolação. São 3 características que uma pregação, uma palavra tem que ter. Senão tem algo errado. Tem algo muito errado com essa pregação, com essa mensagem que você está levando aí. Porque ela vai edificar, exortar, ou seja, trazer o caminho e vai consolar. E só vai ser edificado se estiver dentro da palavra. Fora dela, não há vida, porque Cristo é o verbo, fora de Cristo, a morte e a escuridão. É o que o mundo está vivendo. Então, o livro sagrado, o tempo todo vai trazer a palavra exortação. Lá em Hebreus, no capítulo 3, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Isso aqui me chamou a atenção, porque a Bíblia sempre nos dá o tempo presente. É um engano você achar que é senhor do tempo, que você tem muito tempo, porque para tudo tem um tempo determinado, exceto para Deus, que é o autor e consumador do tempo.
E nós vamos ver lá no final por que você tem que ter cuidado quando você acha que tem muito tempo. Porque você não tem muito tempo. Obrigado, Diácono Itamar. O tempo que a Bíblia nos dá é o tempo presente, irmão. E isso faz muita diferença. Então, o tempo que se é hoje, a igreja, através dos pastores que pregam, da escola bíblica dominical, tem exortado você à edificação e amor, à santidade e à busca de praticar e viver a verdade. Nós pregamos o caminho que é Cristo Jesus, essa verdade. Agora, daí o que você vai fazer com ela é algo particular que você vai prestar conta para Deus. E você vai prestar. Para que nenhum de vós, vai continuar o texto, se endureça pelo engano do pecado. Lógico, a minha carne ficou sujeita ao pecado, meus pensamentos. Se Cristo não me libertasse não me tirasse de lá, eu estaria ainda morto nos meus pecados e delitos. Ele soprou o espírito de vida na escuridão e me tirou de lá, como tirou você. Então, cuidado como você vê o tempo, porque nós não temos muito tempo. E Hebreus também, o estudo de Hebreus, capítulo 10, vai dizer: consideremos uns aos outros em amor, em comunhão, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. As boas obras acompanham o salvo, irmão. O sinal da sua salvação é as boas obras que eu espero que você esteja fazendo. Compreendeu? Isso aí não precisa tocar trombeta, ninguém saber, mas que você viva essas boas obras nas quais Deus preparou para que nós andássemos e vivêssemos ela. Em Romanos, Paulo, sabendo disso, ele vai falar sobre a edificação. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, porque nós vivemos num mundo de guerra. Nós estamos vivendo guerra em todas as áreas da sociedade, não só no Brasil, no mundo, irmão. É o que nós estamos vendo aí, conflitos. É no trânsito, é no condomínio onde você mora, é na rua onde você está. Nós vemos conflito espalhado porque essa terra, ela recusa a ouvir Deus, ela recusa a paz de Cristo, porque o mundo não tem paz para te dar. Então Paulo fala, olha, segue as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Verdadeiramente nós temos feito isso. Porque uma coisa eu digo para você, nós temos que fugir do campo da contenda. Porque quem trabalha no campo da contenda é o maligno, é o filho das trevas. Então eu tenho muito cuidado com pessoas contenciosas, irmãos, que causam divisões. Então, as atitudes dessa pessoa me revelam quem ela é. O fruto me diz quem é a árvore, porque se você tem essa paz, aonde você for, você vai levar essa paz. Então, uma das coisas que eu mais evito na minha vida são conflitos e determinadas pessoas, infelizmente, tem que se evitar. E isso é um agravante, porque isso aí vai causar problema. Então, Paulo vai advertir, olha, siga a paz, siga aquilo que edifica. E ele vai fazer uma advertência aqui, sobre a graça de Deus, que estão vendendo uma graça muito barata, sabe? Porque a graça teve um preço, ela custou o sangue de Cristo, que vai ser cobrado no dia do juízo. Nós vamos tratar lá na frente, porque o texto é escatológico. Então, olha só que interessante. E nós cooperando também com ele, estará em 2 Coríntios capítulo 6, vos exortamos, olha a palavra exortação, a que não recebais a graça de Deus em vão. Dê valor ao que você recebeu, irmão. Valorize essa graça. Porque essa graça me conduz todos os dias da minha vida, me acompanha todos os dias. Porque essa graça, ela custou um alto preço. E isso aí, eu quero lembrar a você. Essa graça custou o sangue de Cristo. E vai ser requerido. Vai ser cobrado no dia da eternidade. Então não receba isso em vão, valorize isso. E aí, não só Paulo, Pedro trataram dos últimos dias. Eles trataram o que nós estamos vivendo aqui hoje, em termos de guerra, em termos de dissoluções, em termos de tudo que é devasto que você tem visto por aí. Eles trataram, a Bíblia tratou todo esse assunto. Então, na carta de Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, ele já tinha escrito a primeira, mas tanto na primeira carta como nessa segunda, com exortação, desperto vocês no ânimo sincero de buscar a santidade e a verdade e a vida eterna e perseverar nela. Porque Pedro sabia, Paulo, que os últimos dias, e eu creio que estamos vivendo esse tempo, seriam difíceis, irmão, e são difíceis. Então, querendo ou não, o que me chama a atenção hoje, nesses últimos dias,
é que os sinais estão tão claros que você vê ímpio que não estão na igreja falando, o mundo está estranho, as coisas estão meio complicadas, parece que o mundo está se acabando. Não, são sinais de que o tempo dessa terra, ela está chegando ao fim, irmãos. Essa terra está com os dias contados, as impiedades do homem. Eu creio que os pecados da humanidade já estão chegando às narinas de Deus para o dia do juízo. É lógico, nós não podemos determinar esse dia, a hora, mas a carta está dizendo que esse dia não pode nos surpreender, porque nós estamos prontos, amém? Nós estamos prontos. Então, irmãos, olha só que interessante. E aí Judas também trata isso no Evangelho de Judas, apenas uma carta de Judas. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Ele está falando da salvação nossa aqui, em geral. Escrevo-vos e exorto-vos, ó, a palavra exortação, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Uma das coisas que mais tem me incomodado é a frieza e morbidão espiritual que muitas igrejas têm vivido. E isso aí, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Como é que está o teu altar? Porque no primeiro templo, e na escola dominical ele falou sobre isso, olha, Moisés, faça tudo como eu te mostrei lá no monte. Deus deu a medida dos móveis, o peso das taças, a divisão em ouro e prata, primeiro o tabernáculo lá no deserto. Segundo o tabernáculo, que foi dado à planta a Davi, e Davi vai dar isso aí para Salomão, ele vai falar, Salomão, faça tudo como eu estou te mandando, escrito aqui, porque me foi revelado por Deus. A mesma exigência. Como seria o material, a medida do material, tudo como seria de ser feito. E Paulo vai dizer agora que o terceiro templo, eu e você, irmãos. Nós somos o terceiro templo. Então, esse templo que somos nós, que habita o Espírito Santo, ele está em ordem. Ele está em santidade. É o único culto racional que Deus aceita. Então, meus irmãos, muito cuidado com as suas atitudes e ações, porque você é templo do Espírito Santo. Então, cuidado como você vê tudo isso. Então, e aí, vamos para o que Paulo vai dizer nessa carta escatológica aqui. Vamos apoiar alguma coisa. Eu gosto de Deus, irmão, porque Deus ele trabalha definido. Quando ele fala que vai vomitar o que é morno, porque o morno é algo indefinido. Ele fala, antes você fosse frio ou quente, mas você é morno, eu vou vomitar. Então, de fato, o que você é? A vida exige definição. A inércia também é pecado. Sabe aquela história de ficar em cima do muro? Não existe isso, irmão. Nós somos definidos por Deus. Então Deus vai chamar eu e você, e Paulo vai dizer isso. Olha aqui, porque todos vós sois filhos da luz. Ele está dizendo isso, filhos do dia. Nós não somos da noite e das trevas. É impressionante quando eu vou trabalhar de madrugada, o tanto de pessoas, tanto aqui, quando eu vou sair do Riacho Fundo, se drogando, embriagadas na madrugada, quando eu chego na Asa Norte, onde eu trabalho. É impressionante como a escuridão atrai as trevas também. É impressionante como esse povo gosta da escuridão. E pasme, um conseguiu entrar embaixo de uma viatura da Patamo. O cara alucinado entrou no meio do trânsito lá. Então, meus irmãos, um lá surtou lá perto do meu trabalho, furou o pneu de uns 2, 3 carros com uma faca. Meus irmãos, nós somos do dia, amém? Nós somos da luz. E Paulo vai dizer algo interessante, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Por que ele está falando isso? Porque há o sono da morte aí fora, irmão. Eles não estão vendo que o fim se aproxima. Eles estão vivendo como se Deus não existisse, como se o tribunal de Cristo não vai chegar. É um erro. Por isso, tanto Paulo como Pedro e João advertem para os últimos dias, para os últimos tempos. Irmão, nós temos que estar pronto. Porque também você não sabe quanto tempo você tem aqui. A morte, ela não escolhe idade. Ela pode chegar a qualquer tempo da nossa vida. Mas eu não tenho que temer ela. Se eu estou em Cristo, Ele é a vida eterna, eu vou para a glória, amém? Amém, é por aí. Agora, olha só como a palavra trabalha
que eu tenho que responder essa chamada. É impressionante. Deus me escolheu, me elegeu, me deu vida quando eu estava morto. Mas olha só o que Paulo vai dizer em Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre esses mortos aí fora, e Cristo te esclarecerá. Está aí, ó. Rapaz, se Cristo não me revelar, eu não vou entender, não vou saber. Eu já falei, torna a dizer em púlpito, cuidado quando você diz que sabe, você não sabe. Nós vamos ter uma pergunta aqui que eu quero ver até onde você sabe. Esse é o problema do ser humano, achar que sabe quando ele não sabe. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Então nós vamos tomar conselho com ele. Hoje o mundo, eu passo em tal lugar, eu estava no shopping, aí passei na loja, a mulher me pressionando, não, vem cá, o produto é aqui. Eu falei, calma, eu não preciso disso agora, eu vou pesquisar, me abordando, porque a loja estava vazia, a mulher quase me puxou pela mão e levou para dentro da loja, negativo. Então tudo que eu faço, eu pesquiso, amém? Seja o que for. Eu posso pesquisar. Hoje estão tomando decisões com um clique. Não é assim que a vida funciona. Você tem que pensar, meu irmão. E como está difícil as pessoas pensarem hoje. E aqui vemos a responsabilidade humana. Desperta tu que dorme. Opa, eu tenho que responder essa chamada. Então a pergunta é, você tem ouvido o Espírito Santo, de fato? Nós estamos chegando no final do ano. Faz um balanço, irmão. O que deu errado? Por que deu errado? O que deu certo? Por que deu certo? O que você tinha que fazer que não fez, você vai culpar alguém porque não aconteceu. Não, foi o sistema, não. O sistema vai operar para ele. Agora, se eu tiver a sabedoria de Deus, eu vou vencer o sistema. Amém? A sabedoria de Deus vai me levar a vencer o sistema. Então, você tem que fazer um balanço. Do que deu certo, do que não deu. O que você tinha que ter feito, não fez, você vai culpar um monte de gente, menos você mesmo. Mas a escolha teve na tua mão. Rogamos também, irmãos, aqui ele vai dizer, continua Paulo nessa mesma carta, que ademoesteis, corrija os insubmissos e desordeiros. Nem todo mundo que está na casa de Deus vive uma vida íntegra ou reta, irmãos. E aí você quer julgar a igreja por meia dúzia de pessoas que vivem em desobediência e são insubmissos e desordeiros, quando você não deve fazer isso. Porque numa grande casa, já definiu o Senhor, há vasos de honra e de desonra. Então você não pode julgar a casa toda por meia dúzia que são insubmissos e desordeiros. E aí é árduo para um pastor, mas ele tem que fazer, corrigir essas pessoas. Exortar essas pessoas com amor e carinho. Simples assim. Porque um pai que ama o filho vai corrigir o filho. Um pai que ama a esposa vai exortar a esposa que ama o marido vai exortar o marido. Não tem como edificar sem exortar. Não existe isso. Consoleis os de pouco ânimo. Tem muita gente desanimada. Isso é um fato. Muita gente desanimada. Levanta o teu espírito. Uma das coisas que eu tento fazer na minha vida todo dia é me alegrar no Senhor, amém? Ele é minha alegria. Aí eu entro no ônibus, eu brinco com o cobrador, eu brinco com algumas pessoas que já têm um conhecimento lá, e vamos embora, no serviço do mesmo jeito. Agora tem gente que é a cara do choro, né? Cara, aí vem a amargura, aí vem um amargurado, pelo amor de Deus, irmão, você está com saúde. Deus te deu uma roupa para vestir, um pão para comer, tu tem um emprego, glória a Deus, aleluia. Pelo amor de Deus, sustenteis os fracos, nós temos que fazer esse papel. Como fazendo isso? Orando por essas pessoas. E suprindo também algumas necessidades que eles estejam passando. E sejais paciente para com todos. A paciência é algo que eu vejo que está difícil. Tu tem lá um estacionamento, tem toda uma regra. Aí vira e mexe, um quebra uma regra. Aí o pessoal, e aí, o que vamos fazer? Eu falei, não, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Daqui para dentro é com a empresa onde eu trabalho. Daí para fora é público. Aí você está lidando, gente, com pessoas que têm estudo, tem tudo, aí você acha, não, vão ter um mínimo de consenso. Não, não há. Aí eu costumo ver que tanto a sociedade aqui, cara, ninguém se respeita mais. Ninguém quer seguir regra. Então fica difícil viver em sociedade dessa forma que o ser humano quer viver. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, no trânsito. Cara, eu vi uma pessoa, eu falei assim, a pessoa quebrou o carro.
Ela praticamente parou o carro numa via de 80. Quando eu ultrapassei a senhorita, né? Simplesmente ela esqueceu do carro e estava lá navegando na internet em pleno trânsito. Eu falei, rapaz. E o pessoal atrás dela, eu logo saí de trás dela sem entender, ou passou mal alguma coisa. Não, a mulher estava navegando em plena via de 80 km por hora. As pessoas perderam a noção das coisas, sabe? E aí, outra coisa que Paulo vai dizer aqui, regozijai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Não tenta buscar alegria fora de Deus, não existe. Regozijai-vos sempre no Senhor. E ele vai continuar nesse mesmo texto. Orai sem cessar. Irmão, quanto tempo você tem orado? Responde aí para Deus. Seja sincero com o Espírito Santo aí agora que está te sondando. Quanto tempo você tem orado no mundo de escuridão? Porque o que me traz alívio é meditar nessa palavra e orar. Jesus foi um exemplo de oração, Paulo é um exemplo de oração, todos eles foram homens de oração. Quanto tempo você tem orado? Aqui está dizendo orar sem cessar. Pastor, eu orei no mês de junho, nós estamos em dezembro. A oração é diária, a meditação da palavra é diária. Por isso, muitos estão ficando na beira do caminho. Por isso, muitas batalhas não têm sido vencidas. Para onde você acha que vai sem a oração? O texto diz, Jesus subiu ao monte, passou a noite em oração. Jesus, e eu e você? Quantas vezes iam procurar Jesus? Jesus estava na madrugada fazendo o quê, irmãos? Orando. Eu amo a Deus, cantamos aqui, eu quero estar perto de Deus, mas e a oração? Que me conecta com Deus. O Espírito Santo vem sobre mim naquela hora e intercede nas minhas orações com o Rigélia. E aí? Vamos aí. Sonda aí, responde. Em tudo dai graça. Cara, em tudo dá graça é verdade. Porque eu sei que a adversidade há uma lição a tirar. O maior problema, irmão, quando vem a tempestade na nossa vida, ela vai vir, porque a palavra de Deus, ela diz isso. No dia da prosperidade, goza do bem. No dia da adversidade, considera que Deus fez um em oposição àquele. Haverá dias de alegria, haverá dias de tristeza. Mas, se você está naquele que tudo pode, meu irmão, dá graça. Dá graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque em tudo há um propósito. Aí uma pessoa chegou, estou lá no meu trabalho, ele virou para mim e falou assim, é o seguinte, a minha irmã está em estado terminal, mas ele é cristão, eu pude dialogar com ele sobre isso. Ele chegou, a minha irmã está em estado terminal, o câncer dela está assim, 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 ela está em coma, está no Hospital de São Paulo, tem como você orar por ela? Eu falei, me dá o nome dela, deu, vamos orar. Mas eu virei para ele e falei, deixa eu falar uma coisa para você. E aqui nós temos que entender isso hoje. Há coisas que você não vai entender aqui. Você está me entendendo? Está me ouvindo, irmão? Há coisas que estão encobertas para você aqui, porque Deus já levou em igreja crianças de 2 anos, crianças de 10 anos, adultos de 20 anos, e vai levando. Eu e você temos que estar o quê? Pronto. Aí eu disse isso para ele. Aí começamos a orar, a mulher está viva. Continua lá, mas está viva. Então, meus irmãos, cuidado, porque se você não entender isso, lá no cemitério, você vai questionar. Vai haver um contratempo na tua vida, você vai questionar. Não. Em tudo dai graça, porque em tudo está sob o controle dele. Simples assim. E aí, Paulo vai falar na sua relação com o Espírito Santo. Não extingueis ao Espírito, ou não apagueis o Espírito. O que é isso? Paulo vai dizer lá em Efésios, não entristeçais o Espírito de Deus. Você está alegrando o Espírito de Deus ou entristecendo ele? Porque ele te conhece, ele te sonda. Vamos aí, vai pensando. Qual a tua relação com o Espírito Santo? Porque ele fala, ele dá gemido inexprimível, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele tem sentimento, ele é tão sensível, aí eu quero que você tenha cuidado com isso, porque você não pode pecar contra o Espírito Santo. Porque ele aplica a salvação na minha e na sua vida. E Jesus vai falar, você pode falar de mim e do meu Pai, mas se você falar contra o Espírito Santo, blasfemar contra ele, não há mais perdão para você. Rapaz, cuidado. Qual a sua relação com o Espírito Santo? Qual a sua relação com a palavra de Deus? Como você vê a palavra de Deus? Como é que você vê ela? Eu já vi muita gente, tá?
estudei na faculdade teológica, muita gente, não, a palavra de Deus é isso e aquilo, mas ela negar de fato o que ela seja. Gente, a palavra de Deus carrega 3 características de Deus. Ela é soberana, ela está prevalecendo, vai prevalecer, amém? Ela é autossuficiente, amém? E ela é imutável. Quem muda são as pessoas, o tempo, mas ela é imutável. E Deus é imutável. Deus é soberano, porque isso Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nenhum de nós. Já vi gente pregando essa aberração aí, que Deus precisa das pessoas. Em que eu não sei. Antes que existisse todas as coisas, Ele já existia. Eu não sei porque você tem que colocar na sua cabeça, que alguns loucos estão pregando por aí, que Deus depende de você. Aonde você tirou essa loucura? Esse surto psicológico que dá na cabeça das pessoas. Que será de Deus se eu não tiver no louvor? Deus vai ser louvado. Que será de Deus se eu não pregar a palavra? Ele vai levantar um para pregar. Que será de Deus se eu não evangelizar? Ele vai levantar alguém para fazer, meu irmão. Pelo amor de Deus, não dá para suportar essas ignorâncias, irmão, no nosso meio. Ainda que todos aqui digam não, Ele vai continuar sendo Deus e está no trono da glória e tem domínio sobre tudo. Simples assim. E Paulo vai definindo. Não desprezeis a profecia. Os últimos dias estão chegando. Como é que você está com isso aqui? Os sinais estão aí, nós vamos falar no final dos sinais. Ah, tu tem pesquisado, tu tem meditado, tu tem visto as coisas acontecer e tu está lá olhando, olha isso aqui, a Bíblia está falando, olha isso aqui é um sinal. Cara, como é que tu está fazendo aí com relação à palavra? Examinai tudo, retendo o bem. Aí ele vai falar mais para frente, abstendo-vos, ele está nesse mesmo texto aqui que nós lemos, 1 Tessalonicenses 5, só que está já mais para metade lá, perto do final. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Lógico. O mal já tem o pai dele, que é o diabo. O que eu quero com o mal? Que contato eu posso ter com as trevas e a escuridão? Que relação entre a luz e as trevas? E Paulo vai dizer isso aqui em 2 Coríntios, olha só, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. Dizer que ama a esposa e pratica a injustiça com ela, tu é um mentiroso. Dizer, mulher, que ama o marido e pratica a injustiça com ele, está fora. Dizer, filho, que ama o pai e a mãe, desobedece a ele, vive uma vida iníqua, está praticando injustiça, está fora do amor de Deus. Como tirar do amor de Deus a verdade? Você não pode tirar. Como tirar do amor de Deus a misericórdia e a justiça? Não tem como você tirar da estrutura de Deus, e tudo isso eu estou trazendo de Deus. Estou falando da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus que vai além do meu e do seu entendimento. Ele vai falar para Moisés, Moisés, eu vou me compadecer, ter misericórdia de quem eu quiser. Isso não depende de mim e de você. É de quem ele vai estender a misericórdia. Cuidado, irmãos, com o que você anda pregando por aí. Dizendo para quem está em pecado, para quem está dentro dessa casa, fazendo tudo de errado, que está havendo coisa boa para ele, que vai acontecer coisa boa para ele. Não vai acontecer, tu está mentindo para ele. Ô irmão, tu está mentindo, praticando injustiça, e tu acha que vai escapar do juízo de Deus? Não vai. Você tem que falar a verdade para a pessoa. Esse é o nosso problema, né? Cara, eu não tenho dificuldade, já falei várias vezes com alguns parentes meus, minha esposa sabe disso, com um parente dela. De volta por aqui e por aqui. Cara, deixa eu te falar uma coisa, por aqui está errado. Ah, mas eu não vejo assim, problema seu. Disso aqui eu não participo, aqui não diz comigo. Você vai falar comigo amanhã, você vai me telefonar depois, problema seu. Olha, é assim que Deus exige a nossa transparência. Irmão. Cuidado com essas coisas. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E ele vai falar, que comunhão tem uma luz com as trevas? O que Paulo está dizendo aqui? Está remetendo lá a Gênesis. Quem separou? Vamos lá. A luz das trevas, hein, Tamar? Quem separou? Lá em Gênesis. Como é que você pode juntar isso aí? Se você apagar a luz lá, vai tudo ficar escuro aqui, irmão. Jesus é luz, amém? Cara, não tem comunhão. Cara, não tem comunhão. Cuidado, meu amigo, cuidado. Não tem. Não tem como. Sabe, a gente tem que ter cuidado. Exortação do apóstolo Pedro. Aí Pedro vai na mesma síntese de Paulo.
Lembrai-vos das palavras que foram primeiramente ditas pelos santos profetas, está aqui, ele está se referindo à Escritura, e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre o que, Pedro? Sabendo primeiro isso, olha ele falando, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas impiedades. E eles estão dizendo aí, Fran, onde está a promessa da sua vinda? Por que esse Jesus aí que vocês estão pregando não volta? Já ouviu isso por aí? Esses crentes são loucos, estão indo lá para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço. O que é isso? O mundo não vai acabar, não. Não vai? Você não consegue ver que o mundo já está se acabando? Você não consegue chegar a isso, não? Pelo amor de Deus, irmão. Sinais estão aí. Agora, o dia eu não posso determinar, mas que está perto, está. Nós vamos ver aqui no final os sinais. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Está aí no Pedro, na mesma pegada de Paulo. De noite. E a terra e as obras que nela há. É um quê, Pedro? Vão se queimar. Eu já fui submetido a um estudo ridículo. Para mim é ridículo aquilo. Tá? Você tem que ouvir umas coisas ridículas. Mas algumas tecnologias aqui, pastor de volta, vai para o céu. Qual? Da internet, do celular, ou galáxia tal, anjo tal, como é que você está? Cara, que ridículo, cara. Cara, quando tu olha para a matemática de Deus, para a ciência de Deus, que Deus criou o universo, Deus preenche todo ele. Deus está acima da velocidade da luz. Deus está a anos-luz do que eu e você possa entender. Deus precisar da sua criatura, da tecnologia deste mundo, onde um avião cai ou não cai, Daniel? Um avião cai ou não cai? Um carro falha ou não falha? Agora, se Deus fabricasse um avião, tu acha que ele caía, meu irmão? Vamos aí, pensa aí. Não. Porque só ele tem a ciência de projetar algo sabendo do seu resultado. E ele nos projetou para a salvação. Está vendo? Quando eu olho para o homem, eu vejo quanto como é limitado. O cara faz uma cidade, tem que quebrar ela toda, fazer toda de novo, faz uma ponta, daqui a pouco não serve mais. Esse viaduto aqui, pelo amor de Deus, tinha que dar um prêmio para o cara que criou esse viaduto. Um prêmio. Como ele conseguiu complicar algo que já era complicado. Toda vez que eu estou ali, eu falo, meu Deus, esse cara tem que ganhar um prêmio, cara. Consegui fazer algo. Esse cara estudou mesmo, ele era formado. Aí eu pago o seguro do carro aqui do outro lado, né? Numa loja lá. Aí eu estou lá, a mulher falou, moço, todo dia aí dá batida de carro. Já falei, minha mulher, vai ter que colocar um sinal de trânsito. Ali não tem outro jeito. Cara, que absurdo. Como é que o cara estuda para projetar um negócio daquele? É o homem, irmão. Mas se Deus fizesse, seria diferente. Amém? Isso que eu falo. Havendo, pois, de padecer todas essas coisas, as coisas aqui vão para o fogo, tá? Vão tudo para o fogo. Que pessoa vos convencer em santo trato de piedade? Aí Pedro começa a exortar, sede santo, porque eu sou santo. Procurai que dele seja achado imaculado e irrepreensíveis. Cuidado, irmãos, com as suas atitudes e ações. Elas vão te condenar. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatado, descarga a vossa mesa. Irmãos, cuidado com gente que contesta a Bíblia. Já cruzou com esse tipo de gente? Ô, irmã, para que você está orando, irmã Fran? Irmã Fran, para que você está lendo a Bíblia? Já cruzou com esse tipo de gente? Para minar a tua fé? Ô, irmão, tu vai fazer o que na igreja hoje? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro está falando isso? Crescer na graça e no conhecimento. Porque lá em Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos lá, meu irmão. De 100% de Deus. Quantos por cento você acha que você conhece? Lembrando a você que tudo em Deus excede o seu entendimento. Responde aí. Vou te dar uma dica. Se tu falar 1%, já está errado. Tu não conhece 1% de Deus, não tem como, não cabe no teu HD. Não cabe. Porque a grandeza dele é infinita, o entendimento dele é infinito, tudo dele é infinito. E você é o quê? Cara, não sei nem se tu é um grão de areia nisso aqui que eu estou te falando. Cara, eu quero dizer verdadeiramente que eu e você não somos nada. A misericórdia está em ele nos amar. Cara, quem tu acha que é? Ô, você já cruzou com gente soberba?
Não é só quem tem dinheiro que é soberbo, não, gente. Eu conheço muita gente que não tem dinheiro e é soberbo. Ainda bem que ela não tem dinheiro, senão ela seria mais soberba ainda. Eu conheço gente que não tem dinheiro e é soberba. Sabe, ela anda assim. Sabe? Ridículo isso, cara. Nós não somos nada, o tempo aqui é tão curto, as coisas aqui são tão rápidas, sabe? Pelo amor de Deus, uma coisa, mas ele tem um corpo eterno para mim, não haverá hospital, não haverá médico. Cara, ele tem tudo reservado para mim já. É só perseverar. É para lá que eu estou olhando. Cara, tu não conhece nem 1% de Deus. Nem 1% de Deus tu conhece. Tu botou a ponta no conhecimento. Por isso que Oséias fala, conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Por isso que Paulo fala, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, irmão. Só você ver o que eles estão fazendo aí, com toda a tecnologia e sabedoria deles. Estão destruindo tudo. Nós não temos muito tempo. Eu tenho que estar pronto. Edificando e orando. Aí Judas vai dizer, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, na qual o autor e consumador é Cristo, orando no Espírito Santo em todo o tempo. Tem orado? Irmão, nós temos que estar orando. E vigiando. Vigiai e orai. Jesus vai falar no Getsemane. Esperando a misericórdia do nosso Senhor. Conservai-vos no amor de Deus. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Para resumir a pregação. Quem sou eu e você de fato? De fato. Eu nasci dependente. Minha mãe teve que me trocar a fralda, me alimentar. Aos 2 anos sofri um acidente, estou vivo aqui pela misericórdia do Eterno. Ele me conservou em vida, não tinha como escapar daquilo. Uma criança de 2 anos ficar embaixo do micro-ônibus, eu estou aqui para contar a história que ele faz milagre. Beleza. Passou-se ali 10 anos, 20, 30, 40, 50, não tem problema com a idade, porque eu tenho uma eternidade para mim, em Cristo. Completei 60. Quando eu olho para o tempo, eu tenho fotos lá, cara, como o tempo passa rápido. Aí essa semana teve a formatura dos meninos de terceiro ano do médio. Aí chegou uma mãe e falou, Divaldo, a foto da minha filha no primeiro dia de aula. Aí eu, meu Deus, houve lágrimas lá, choro, porque foram 12 anos, 11 anos que algumas daquelas meninas estão lá. E eu estou lá acompanhando isso, eu estou lá 18 anos. Aí ela tirou a última foto lá, a menina se formou agora, né? Se Deus quiser, elas vão para boas faculdades, porque estudaram para isso, se prepararam para isso, amém? Não é igual de Eugênio, não, viu, irmão? Não, tem que estudar. Aí tirou a foto, Daniel, da menina já lá, teve um encontro deles lá, do pai com os meninos, teve um evento para eles lá. Divaldo, completei a foto. O primeiro dia da minha filha e o último dia. Cara, como o tempo passa rápido. Eu vi aquelas meninas lá, pequenininhas, hoje estão saindo lá, houve lágrimas, a gente se abraçou lá e tudo, mas estão chorando de alegria, porque ali vai sair médicos, altos profissionais. Mas eles estudam, tá, irmão? Alguns não estudam não, mas a maioria estuda e estuda muito. Por isso que eles estão alcançando. Mas veja bem, o que vai prevalecer? O meu projeto particular, o que eu acho, o que eu penso, Breno? Sabe, eu tenho uma luta comigo mesmo, que às vezes eu acho, começo a pensar algumas coisas e Deus, calma aí, meu amigo, quanto tempo tu acha que tem aí? Eu falei, eu não tenho muito tempo, então para o teu projeto aí. Aí eu paro, volto de novo a minha sã consciência para Deus. O que está ordenado para mim e para você, enquanto Jesus não voltar? Que o último inimigo aniquilado é a morte. Aos homens está ordenado morrer o quê? Uma vez. Vendo depois disso o juiz. Aí tem umas novelas aí meia perversa, né? O cara morreu todo de preto, atormentando as pessoas, aí a pessoa volta. Na Índia o cara vê um rato lá e não pisa, porque o rato pode ser um tio dele, um parente dele. Cara, tu vê umas loucuras, umas paranoias, sabe? Que droga esse pessoal tomou, que chá eles estão tomando, meu Deus do céu. Cara, como é o nome do chá? Eu não conheço esse chá, irmão, eu nunca tomei dele. Mas olha só que interessante. Cara, nós vamos morrer. Aí tem um negócio na internet que eu estava acompanhando, né? Eles fazem um pequeno vídeo breve de várias pessoas que partiram. Aí mostra lá desde o nascimento, vai mostrando a foto da pessoa até a morte chegar. Uns partiram rápido.
Uns partilham com 20 anos, 15 anos, aí vou vendo tudo aquilo, aí vem uma reflexão para mim. Senhor, eu não tenho muito tempo. Justamente, meu amigo, meu servo. Porque nos tornamos amigos de Deus através de Cristo, amém? Gente, nós não temos muito tempo. Eu quero deixar isso claro para você. Por isso que a palavra de Deus, não presumar do dia de amanhã. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Sabe, nós não temos. E aí, por que eu quero trazer isso para você? Já que eu não tenho muito tempo, eu vou tomar a palavra do Raimundo, que ele sempre fala isso, eu tenho que estar preparado. Rico e Lázaro. Cara, todo mundo corre desse capítulo aqui que fala de Rico e Lázaro. Ou ali é um estado real que Jesus está dizendo que vai acontecer. Ou você está no seio de Abraão, que significa salvação, ou você está no Hades, no estado de condenação. Pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, me refrescar a língua. Abraão, não, ele não pode ir para aí, nem você para cá. Por isso a palavra de Deus diz, bem-aventurados que morrem no Senhor. Espero que você esteja no Senhor. Porque sobre esse não tem poder a segunda morte. O problema não é a primeira morte, é a segunda. É o afastamento eterno de Deus. Então, meus irmãos, olha só. Olha como é que esse rico via a palavra. Manda Lázaro ir lá, ressuscita ele. Por meus irmãos não vim parar aqui. Aí Moisés fala, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, pai Abraão, manda um dos mortos lá. Não acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Eles têm a palavra. O que Jesus está dizendo ali é claro. Vela de sétimo dia, missa de sétimo dia, não existe isso, irmão. Ou você morre em Cristo e está no seio da salvação, ou você parte sem Ele e está em estado de condenação. Por isso que muitos fogem até de pregar isso aqui. Mas como eu entendo isso aqui? Simples, o que é a morte? Eu fiz uma pergunta aqui. A morte, primeiro, há duas mortes. A espiritual, o afastamento de Deus, e a morte física. Eu quero falar dessa física. Se eu for no IML, tá? A morte ali é física. O fôlego de vida separou ali do corpo, não a vida ali. Aí estou andando com uma pessoa, estou andando, e ele me fez uma pergunta. Eu sei quando Deus está falando comigo, tá? Quando ele usa alguém para me perguntar alguma coisa. Estou lá caminhando, Divaldo, eu evangelizava aquela pessoa. O que sente dor, o corpo ou o espírito? Aí eu falei, cara, não é esse cara que está me fazendo essa pergunta. Na hora eu sei que Deus está me fazendo a pergunta. Uma pergunta, Deus mexe com toda a tua estrutura. Aí eu parei, estou andando. Não estou entendendo, Deus. Calma aí que eu vou pensar. Estou andando com ele pensando, calma aí. O sol aqui, estou sentindo calor, estou sentindo meu corpo. Mas o que está acontecendo aqui? O que sente dor, o espírito ou o corpo? Aí veio a resposta. Deus me levou lá no IML. Porque se eu cortar você aqui agora, vivo, tu vai gemer, vai gritar. Lá, meu irmão, expõe o cara lá, faca para cá, o cara grita. Não, separou o corpo do espírito. Mas para onde foi o espírito? Aí Deus me levou essa parábola aqui. Presta atenção nessa parábola. O rico estava sepultado, mas estava lá no Hades sentindo calor, a chama. Não manda ninguém para o inferno não, irmão. Você não sabe o que tem lá não. E o que tem lá não é bom. A gente tem até que ter cuidado com isso. Cuidado, não deseja isso para ninguém não. Então, meus irmãos, olha só. Quem de fato controla toda a história? Você acha que é você? Já cruzou com gente assim que acha que controla tudo? Quem de fato controla o tempo e as estações de nossa vida? Tu acha que é você? Ponto de interrogação. Quem de fato estabeleceu todos os propósitos e desígnios do universo? Foi você? O que você determina mesmo? Determinou o pai e a mãe? Determinou o teu sexo, tua cor, o país onde ia nascer, a data que você ia nascer, os irmãos que você ia ter, o lugar onde você ia morar? O que você determina mesmo? Você manda em quê mesmo? Essa pregação, irmão, é para quebrar a minha, a sua soberba, porque quem é eu e você? Nada. Como é difícil as pessoas entenderem isso, para se tornar humilde. Somos nada. Poderia algum de nós dar ordem a Deus? Impossível, você não manda nele. Ou determinar os seus desígnios, propósitos? Não, eu não sei qual o tempo de cada um aqui, mas Deus mandou essa palavra. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para terminar, o que você acha do dia do Senhor? Porque Deus determinou que esse dia vai chegar, amém? Você crê nisso? Vai chegar. Mas como é que você vê esse dia? Por que Paulo está dizendo essa carta dos últimos dias? Pedro está falando, Judas está falando.
Apocalipse de João fala disso o tempo todo. Eles tinham ciência de que Jesus não ia voltar ali, ia voltar para frente. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ponto de interrogação. Você tem que estar pronto. Quem subsistirá quando ele aparecer? Você tem que estar pronto. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, vai dizer Malaquias. Todos soberbos, todos que cometem piedade serão como palha, o dia que está para vir os abraçará. Mas Deus vai nos livrar desse dia. Cara, onde é que essa mensagem se perdeu? O dia da ira, olha só o que João Batista vai dizer. Ei, raça de víboras, serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Cara, se João Batista estivesse aqui, tu acha que ele estaria pregando aonde? Lá no deserto da rodoviária. Convertei-vos, o reino de Deus está chegando, arrependei-vos. Ele pregava o batismo de arrependimento, se confessar os seus pecados, era batizado. O próprio Jesus, depois de João Batista, foi preso. O próprio Jesus vai dizer, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aonde que essa palavra de arrependimento não faz mais parte das pregações? Cara, todo mundo aqui tem algo que se arrepender. Amém? Todo mundo aqui tem algo a confessar para Deus, se arrepender. Olha, não se prega mais isso. Quem é Jesus para você? O Jesus completo. Olha só que interessante. É o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o juiz. Não sou eu e você. Graças a Deus, hein, Daniel? Graças a Deus que é ele. Porque eu sei que muita gente aqui pode pensar no pensamento, já amaldiçoar as pessoas, mandar para o inferno. Mas não, é Deus que é o juiz, amém? Graças a Deus. Você não tem poder nenhum nisso aqui. Amém, Senhor. Olhai por vós, vai dizer o próprio Jesus, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias dessa vida, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Eu tenho que estar pronto, Raimundo. Essa palavra vai me limpando, vai me levando ao arrependimento, vai me preparando para ir para o céu. Porque virá o próprio Jesus falando, como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Aí que está o mistério. Ele vai vir como um laço. Quando menos o homem esperar, essa terra acabou. Mas o nosso tempo é tão pequeno que pode acabar para nós antes. Pode acabar para nós antes. Vamos supor que ali está o juízo, o dia que você vai partir daqui. Ou para a salvação ou para a condenação. Então você pode estar aqui, ou igual um rapaz que nós batizamos, ele batizou no domingo, na segunda Deus levou ele. Você pode estar aqui. Por isso que você não tem muito tempo, é o tempo presente. Aí, Amós vai dizer, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vós desejai o dia do Senhor? Ele põe um ponto de interrogação. Porque esse dia, irmãos, vai trazer o juízo de Deus. Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Esse dia vai ser de alegria para os salvos, mas de amargura para os condenados. Irmãos, vigiai, vai dizer, pois o próprio Jesus em todo o tempo, orando. Eu vigio orando. Você está vigiando orando? Você está vigiando orando? Esse é o nosso problema. Você está vigiando orando? Jesus vai falando de sempre, vigiai e orai. E aqui ele está dizendo, vigiai e orai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu espero que todos aqui estejam prontos. Meu irmão, para que guardar amargura? Para que guardar ira? Ame sua esposa. Esposa, ame seu marido. Filhos, ame seus pais. Irmão, ame-se uns ao outro. Mas em espírito e em verdade, não na hipocrisia do mundo. Sabe? Joel vai dizer, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Mas virá. E Jesus vai dizer, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, porque ele controla todo o universo. Ele determinou que esse dia vai chegar. E Pedro vai dizer que pela palavra essa terra está reservada para o fogo. Tudo aqui vai se queimar. E Abacuque vai dizer que o homem trabalha em vão, o homem trabalha para o fogo. Irmãos, Deus está falando o tempo todo que ele vai julgar essa terra. Ele vai julgar, ele vai voltar. Para o salvo será de alegria. Quais os sinais de tudo isso? Para acabar a pregação. Os falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Irmão, eu nunca vi tanta falsa pregação, tanta falsa distorção da palavra.
Eu acho que o maior desafio hoje de um pastor, de uma igreja bíblica, é enfrentar as heresias da internet. Os pregadores de última hora, irmãos, que fazem do povo comércio, enganando o povo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, quer uma prova maior do aumento da impiedade? Olha, nós estamos num país que mais dá golpe via internet no mundo. Nós estamos num país onde as pessoas mais dão golpe financeiro e outros golpes por aí. Nós estamos num país que está no estado de guerra, morrem mais pessoas aqui no Brasil, às vezes, do que na guerra lá da Ucrânia ou da Rússia, por exemplo. Assassinadas, a violência. Mas Deus tem me guardado na madrugada, Maria sai na madrugada, Deus que sai, Deus que guarda a minha ida e a minha volta. Ele que guarda. Outro sinal, pastor, apostasia. Jesus vai dizer, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Irmãos, algo está me preocupando. Eu, desde que eu congregava na Assembleia, aquela igreja era cheia, lá nós tínhamos um conjunto dos varões, a gente botava o terno para louvar a Deus. No princípio era o verbo, lembra dessa, Daniel? E o verbo era Deus, sabe? A gente estava lá louvando, aquela igreja cheia, poucos sobraram lá. Tinha um grupo das irmãs, poucos sobraram. Jovens então, misericórdia. Então onde é que estão essas pessoas que professaram a fé um dia? Eu creio. O que houve? Houve a falta de ouvir o Espírito Santo, de perseverar, de buscar. E o que me diz isso aí? A palavra de Deus, mas o Espírito expressamente diz, olha o que Paulo está dizendo, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Temos visto por aí. Ninguém de maneira alguma vos engane, vai dizer Paulo, não será assim, sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Mas o tribunal de Cristo vai vir. Todos devemos comparecer perante ele, vai dizer Paulo, para receber o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Você vai prestar conta do que você fez com o seu corpo, ou bem ou mal. O próprio Jesus vai dizer, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal, Jesus, para a ressurreição da condenação. Eu me preocupo com o futuro, que é lá que eu vou passar a eternidade, ou com Cristo ou fora dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem vamos tratar. Deixa eu falar uma coisa para você. A capa um dia vai cair. Jesus conhece a Fran, me conhece cada um de vocês aqui. Ele sabe quem de fato eu sou. Por isso, o poder da oração, de você curvar o joelho e dizer, Senhor, eu fiz isso e isso. Eu estou pedindo perdão por isso e isso. Isso e isso habitou a minha mente, isso e isso saiu da minha boca. Não tem como, irmão. Toda oração passa por uma confissão. Sabe? De maneira que cada um de nós, está vendo ali o filho do Ricardo, vocês dois aí, está vendo a minha filha, outros jovens aqui, que os pais estão aqui. Cada um aqui vai dar conta de si. A minha filha não vai responder por mim, a Dila não vai responder pelo Danielzinho que está ali. O Danielzinho vai dar conta dele. Deus é justo, irmão, você vai dar conta. Agora, como é que você vê o tempo? Nós falamos do tempo. Sabe o que eu amo em Eclesiastes? Quando ele fala do tempo. Tudo tem um tempo determinado. Isso inclui eu e você, não Deus. Pastor Divaldo, como Deus é o tempo? A Bíblia fala? Fala. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é eterno, o tempo não afeta ele. Ele está fora do tempo, porque ele é o Senhor do tempo. Porque 1000 anos são aos teus olhos, vai dizer no Salmo 90, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite, não para mim e para você. 60 anos já pesa para mim, viu, Raimundo? Não, estou na academia lá, estou pegando as meninas, estou pegando 50, eu chego lá, pego 20 quilos, mas estou lá. Mas hoje eu consigo, estou fazendo alongamento lá, estou lá. Mas não estou lá para, viu, Daniel, para ficar muito musculoso, não. Lá para o veinho, poder amarrar o tênis, sabe? Poder dar sabe? Estou lá. E eu aconselho você a entrar, viu? Aconselho você a entrar. Tá? Aconselho você a entrar.
Porque Raimundo sabe, né? Joelho, né, Raimundo? Tem menino lá de 12, 13 anos que já operou o joelho. Ó. Teu joelho está no lucro ainda. Então, meus irmãos, isso aqui é tempo do Espírito Santo, amém, irmãos? Ô, irmão, depois de 60, 40, não como feijoada à noite, não, pelo amor de Deus. Irmão. A pressão vai embora. Então, meus irmãos, ele não vê o tempo como eu e você vê. Há perguntas. Vamos lá, pastor Edivaldo, diante de tudo isso, o que o senhor quer dizer conosco? Há perguntas, irmãos, que estão aqui, que eu só faço para Deus, que você não tem a resposta. Há perguntas, Frank, que você vai fazer para Deus, e não para qualquer um aqui, porque nenhum aqui tem resposta. Há coisas na tua vida, Malidiane, que Deus é só que tem a resposta. E se Ele for misericordioso, pode dar a resposta aqui. Se não, Ele vai mandar você fechar esse assunto, porque lá Ele vai te responder. Cuidado ao você se aproximar daquele que sabe tudo, que você não sabe nada. Há coisas que pertencem a Ele, estão encobertas. As reveladas pertencem a quem? As ocultas a Ele, irmãos. Sabe, a minha mãe tinha, quando a minha mãe era espírita, tinha um negócio com a água, umas conchas do mar dentro. Aí o pessoal, dona Tereza, você está vendo? Eu estou vendo alguma coisa aqui, eu não estava vendo nada. Graças a Deus, Deus libertou minha mãe. Meu Deus, tem umas coisas aí. Olha as cartas, estão dizendo o quê? Nada. O signo? Nada. Mas Deus sabe tudo e diz tudo. Oh. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, a carne é fraca. Cara, vou dizer para você, não sou hipócrita, tem jovens aqui, estou vendo jovens aí, corpo está, sabe? O corpo está ali, tudo funcionando, tudo normal. Gente, não é fácil ser jovem no mundo de hoje não, irmãos. Por isso, o jovem tem sido alimentado com a palavra ali, para resistir às tentações do diabo. Então, uma das áreas que a igreja tenta mais trabalhar é jovens, porque a gente sabe a luta que o jovem tem com o seu corpo. E a gente também tem luta com o nosso corpo. Eu luto com os meus olhos, meus pensamentos todo dia. Eu luto contra essa carne. Jesus fala, olha, a carne é fraca, ela vai te arrastar, mas o Espírito de Deus vai te levar a Deus e te afastar do pecado. Aí você acha que pode prevalecer contra o que Deus está designando. Você não pode. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ele vai prevalecer. É os decretos dele, o que ele definiu para mim, os propósitos dele, que vai prevalecer, meu irmão. É isso que vai prevalecer. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para o dia do nosso Senhor. O que mais me incomoda nas pregações de hoje, e o diabo tem usado alguns pregadores fora para dizer que você vai entrar no céu de qualquer jeito. Isso é verdade ou é uma mentira? Vamos, meu povo. Você vai entrar no céu de qualquer jeito? Isso é uma mentira. Porque o próprio Jesus diz, o homem tem que nascer de novo. Isso é um parto que só o Espírito Santo pode fazer. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo foi que te tirou de lá. Você tem que aumentar a sua relação com Ele, meu irmão. A sua comunhão com o Espírito de Deus. Ouvir Ele, deixar Ele te guiar. Circundar o seu coração, meu irmão. Olha só que interessante. Põe para mim aí, irmã. Daniel 12, 2. Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Por que Deus trouxe esse versículo de manhã no EBD? O rapaz que pregou não sabia o que eu ia pregar. Aí quando Deus me traz esse texto de manhã, até anotei, corri ali, peguei uma caneta, Deus está falando. E muitos dos que dormem no pó da terra serão o quê, irmão? Ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo, o quê? Aonde está a doutrina da punição eterna? Eu estou lendo um livro lá, muito bom inclusive, que fala que essa doutrina não é pregada mais, mas está aí, ó. E os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo, o quê? Então, a punição é eterna. O afastamento total de Deus eternamente. Mas Deus não destinou você a isso, destinou você à salvação. É aquele hino? Presta atenção na letra desse hino, irmãos, antes da gente orar. Porque esse hino fala muito comigo. A tua graça me basta. E diz que eu e você
temos que diminuir para ele crescer. A pregação todinha foi exaltando Deus, diminuindo você. Porque na realidade nós não somos nada, mas ele olhou para mim e para você e viu algo. É muita misericórdia, irmão. Presta atenção na letra desse hino antes da gente orar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas
graça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Feche seus olhos, irmãos. No livro de Isaías, os anjos cobriram o rosto e os pés. É como se ele estivesse dizendo para Isaías: não olhe para nós, olhe para o que está no trono. Olhe para aquele que está no trono, aquele que pode fazer muito mais além daquilo que você pensa ou imagina. Só ele pode executar o impossível na tua vida. Quando lá no livro de Apocalipse, João por 2 vezes se curvou diante de um anjo, o anjo levantou e disse: levanta-te, adora somente a Deus. Que assim seja a minha e a tua vida, irmãos. Porque João Batista disse: importa que eu diminua e que ele cresça, porque toda glória, toda honra, todo louvor sejam tributadas somente a ti, Senhor, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Deus, o Senhor nos elegeu, nos predestinou para a salvação e graça em Cristo Jesus, o que é um mistério. Mas há uma responsabilidade humana em todo esse processo, Senhor. A tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Ela fala que devemos buscar, orar. Nós devemos trilhar, caminhar esse caminho da salvação. A tua palavra nos diz que nós devemos perseverar na fé e na esperança em Cristo Jesus. Ela nos diz que nós devemos amar como o Senhor nos amou, edificar uns aos outros como o Senhor nos edifica todos os dias, estender a misericórdia como o Senhor estende sobre nós. O ano todo fomos essa palavra, uns aos outros. O que verdadeiramente, Senhor, temos que fazer pelo próximo, porque o Senhor faz todos os dias por nós. Todos os dias o Senhor nos perdoa. Todos os dias o Senhor manda a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Por isso é que estamos aqui. Até aqui o Senhor nos guardou, porque nós temos o tempo presente que é hoje. Nos ajuda a viver esse tempo, Senhor, na plenitude da tua graça, na plenitude do teu amor, na plenitude do teu Espírito Santo, na plenitude da comunhão de uns com os outros. Porque todo início de mês aqui é realizado a ceia do Senhor. E quando nós participamos dessa mesa, Pai, em nome de Jesus, nós estamos dizendo que somos um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito Santo e um com meus irmãos que estão aqui. Edifica, Senhor, cada casamento aqui dentro da tua palavra. Edifica o relacionamento aqui de pai com filhos. Edifica os relacionamentos dos irmãos em amor e graça e comunhão. Que nós não venhamos olhar a falha uns dos outros, Senhor, mas que nós sejamos edificadores para exortar o irmão em amor e em graça, para que ele seja, Senhor, uma árvore frutífera. Que nós venhamos, ó Deus, a ser o teu bom perfume, o perfume de Cristo, dentro dessa casa, dentro dos nossos lares, em nosso local de trabalho, aonde estivermos, que esse bom perfume possa ser sentido pelas pessoas que estão do nosso lado. O perfume do amor, o perfume da paz, o perfume da comunhão, o perfume da salvação e da luz em um mundo perdido, Senhor. Que cada um aqui seja uma carta escrita pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que cada um aqui venha refletir verdadeiramente se está, Senhor, nos Teus propósitos eternos. Não pode haver dúvida, Senhor, em nossos corações de quem nós somos. Por isso a palavra define que nós somos filhos da luz e não das trevas. Nós somos sal, nós somos luz. Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem.
Nós somos filhos de Deus. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Deus seja louvado, toda a glória seja tributada a Ele.